Olha só, nesse vídeo nós vamos falar sobre uma ocorrência de tráfego aéreo que envolve a questão do TCAS, Traffic Collision Avoidance System, né? O tipo famoso TCAS, todo mundo já ouviu falar, mesmo você que não é da aviação já ouviu falar sobre esse sistema do TCAS, né? Que evita a colisão entre as aeronaves, né? E a questão de fraseologia no tráfego aéreo, que é extremamente importante. Esse caso ocorre na Índia e olha só o nível das aeronaves envolvidas. Tinha essa aeronave aqui, um Boeing 777 da EVA Air, né? No nível 320, 32 mil pés, voava nesse sentido numa determinada rota sobre a Índia. No centro de controle, as aeronaves estavam no centro de controle da Índia lá. Desse lado aqui, no sentido contrário, você tinha duas aeronaves em níveis ímpares. Você tinha um Boeing 747 da National e um KLM 777 também no nível 330, né? Veja que essas aeronaves estão separadas, né? Notem, essa aeronave vai num rumo par, né? Num rumo par, estaria num rumo aqui aproximadamente, sei lá, um rumo 350, né? De 180 até 359, a aeronave voa em rumos pares, portanto aqui nível 320. E essas aqui descendo no sentido contrário, portanto, em rumos ímpares, né? Então veja que tinha uma no 310 e outra no 330. Essas duas aeronaves praticamente estavam uma sobre a outra. Aí você fala 2.000 pés de separação e caramba, e olha só, tinha 2.000 pés. E notem que o 777 passaria entre eles aqui, né? Não é isso? Eles passaria entre eles aqui. Fala, mas isso é extremamente perigoso. Até aqui não tem nenhum problema. Veja, até aqui não tem nenhum problema. Porque a separação é de 1.000 pés, 300 metros. Fala, nossa, mas são aeronaves grandes. Sem problema, separação normal. Mas qual foi o problema, então, que aconteceu aqui, que disparou TCAS e dá um rolo tremendo e poderia ter um acidente de consequências terríveis, né? O que aconteceu foi o seguinte: essa aeronave 747 da National solicitou lá ao centro de controle da Índia que ele precisava subir, na verdade o nível final dele era o nível 390 e ele solicitou autorização para subir para o nível 390. Estava mantendo o 310, mas ele tinha intenção de subir para o 390. Bom, o centro da Índia disse para ele que ele poderia subir, né, para o nível 350, que estava disponível, mas ele deveria aguardar. Olha só a fraseologia usada, né? Ele solicitou para subir para o 390, mas ele deveria aguardar, mas estava disponível o nível 350. É lógico, o piloto se confundiu nessa autorização, ele entendeu que como estava disponível, estava autorizado, mas o controlador de voo tinha falado para ele aguardar. E ele coteja a instrução. O que é cotejar? Cotejar é repetir a instrução. Acontece que não foi usada a fraseologia adequada. Eu, sinceramente, como controlador, o cara pediu para subir, eu ia falar, aguarde, porque tinha exatamente uma aeronave bem acima dele, no 330. Isso poderia dar confusão. E o cara falou, não, e isso foi no mesmo instante. Ele solicita a autorização para o 390, o controlador de voo fala para ele aguardar, mas estaria disponível o nível 350. O piloto da National entende que isso seria uma autorização para ele subir para o nível 350.
quando na verdade não era, né? Não era, ele não estava autorizado. E por que não estava autorizado? Ele não estava autorizado, até porque tinha exatamente um tráfego 330 que estava bem em cima dele aqui. Quando essa aeronave inicia a subida, 100 pés, veja só, 100 pés, ele subiu, disparou o TCAS dessa aeronave, era outra aeronave que estava em cima dele, já disparou o TCAS aqui. E o pior, esse que estava se aproximando aqui, a uma certa distância, se não me engano 40 milhas, né, também disparou o TCAS desse. Porque quando essa aeronave sobe 100 pés, ela iria interferir com esse tráfego no sentido contrário, e lembre-se, esse tráfego vinha aproximando com velocidades somadas, então se aproximava com muita rapidez, esse estava exatamente em cima dele, deu TCAS também. Bom, quando dá o alarme de TCAS no centro de controle, o controlador de voo comanda a curva para a esquerda desse Boeing 747 da National. Como esse aqui também estava envolvido nesse assunto, o controlador também comanda a curva para a esquerda no Boeing 777. E, enfim, acontece que o cara sai aqui. Esse tráfego aqui, então, ele sai para cá, certo? Esse tráfego aqui, que é esse jumbo, ele sai para o lado de cá, certo? Quando ele sai aqui, este outro tráfego evoluiu e está passando por aqui, né? Ok? Este tráfego aqui é o KLM que estava ali, que agora está aqui. O KLM não alterou nada, ele continuou no 330. Deu um aviso, mas sem maiores problemas para ele, porque ele mantendo o nível 330 continuou na rota. Esse cara que estava subindo atinge também o nível 330. Ou seja, duas grandes aeronaves, um jumbo, não, um 777 e um jumbo, no mesmo nível. Sabe que distância deu aqui? 2,2 milhas. Para aeronaves desse tamanho, desse porte, né? Foi um risco realmente muito grande, sem contar com esse que estava seguindo nessa confusão. Nós poderíamos ter uma colisão aí de 3 aeronaves, 2 777 com um jumbo. Lógico que qual foi o fator aí que atrapalhou? Foi não usar a fraseologia padrão. Houve uma confusão, a maneira com que o controlador se expressa, né, ficou confuso, apesar dele ter mandado aguardar para subir, né, o piloto da National entendeu, como ele disse que estaria disponível 350, e depois ele ainda fala, aguarde para subir. O piloto do 747 da National está entendendo que ele estava se referindo ao nível final, que era 390. Aí você fala, mas qual seria a instrução correta então? A instrução correta era o seguinte: ele pediu solicitado para subir em rota para o nível 350. Negativo, mantenha tráfego essencial no nível 330, aguarde. Ponto. Quando livrasse esse tráfego, ele mandaria subir tranquilo e não fazer isso aí, falar que o 350 estaria disponível e tal, etc. Isso só criou confusão. E aí eu queria fazer um comentário sobre a questão do TCAS, né? O TCAS, ele dispara quando existe um risco de colisão ou se configura uma colisão. Quando esse Boeing 747 ele inicia a subida, né, e foi rápido, porque em menos de um minuto ele já estava no nível do KLM. Em menos de um minuto ele já estava no nível 330. Então ocorreria a colisão aqui desses dois, e inclusive com esse aqui se aproximando também no nível 320, estaria nesse bolo tremendo. E aí, quem comanda a curva do 747 para a esquerda aqui e do 777 da EVA para a esquerda aqui foi o controlador de voo, porque ele vê o alarme de TCAS no radar, tá certo? Porque o TCAS, gente, o TCAS vai dar lá por piloto climb, climb ou descend, descend. Ele dá somente essa instrução na vertical, ou suba ou desça,
para livrar a colisão, né? Mas como o controlador também teve o alerta no radar ali, do radar, ele comandou as curvas, o acidente não aconteceu, mas sem dúvida foi um incidente de alta gravidade, né? De alto risco. Então, para ver como é importante o uso adequado da fraseologia padrão, estabelecida pela ICAO, né? Isso é extremamente importante, porque o piloto tem que ficar absolutamente claro e o controlador tem que dar uma autorização absolutamente claro que não deixe dúvida, né? Cotejando especialmente autorizações que envolvem a questão de nível e todas essas coisas aí. Mas graças a Deus não aconteceu nada, mas fica uma grande lição. E o TCAS, como sempre, é o Traffic Collision Avoidance System, é um equipamento maravilhoso que tem salvado muitas vidas por aí. Beleza?